Senhor, faça de mim um instrumento de sua paz. Senhor, faça de mim um instrumento de sua paz. Boa tarde a todos, paz e bem, né? Eu sei que nossa semana é tão corrida, né? E gostaria de certa forma, compartilhar, né, com todos, né? E fazer algumas leituras com vocês, né, por saber justamente dessa semana corrida que nós temos, né, nós temos grandes desafios, né, em nossa paróquia, né, e temos um subsídio dos ministros extraordinários, né, foi compartilhado no grupo. Não sei se todos tiveram oportunidade de já fazer a leitura, né, e gostaria, né, de gravar alguns minutinhos para que quando você estivesse indo trabalhar no ônibus, né, pudesse com fone de ouvido ir, né, meditando, refletindo, né, esse subsídio tão rico, né, da nossa diocese. Então, um subsídio, né, dos ministros extraordinários, né, e começaremos hoje com a apresentação, tá, desse subsídio. Apresentação. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Tirada de Romanos, capítulo 16, versículo 24. A vocês, ministros extraordinários que trabalham na vinha do Senhor, que é a Igreja, com o coração repleto de alegria, apresento com satisfação este manual. Ele deseja ajudar a melhorar o serviço que exercem para louvor e glória de Deus. Após o Concílio Vaticano II, houve um despertar da consciência dos leigos e leigas para assumirem a vocação batismal. Seguir Jesus exige participação na comunidade, pois os pastores não foram instituídos por Cristo a fim de assumirem sozinhos toda a missão salvífica da Igreja no mundo. Seu munus é apacentar de tal forma os fiéis e reconhecer suas atribuições e carismas, que todos, a seu modo, cooperem unanimemente da obra comum. Sendo assim, cada um é chamado a colocar-se a serviço nos diversos ministérios, os ministros extraordinários, comunhão, bênção, exéquia, e culto e palavra. Formam nas comunidades e paróquias uma pleiade luminosa de servidores da Eucaristia e dos irmãos. No exercício dos ministérios, há necessidade de esclarecimentos e formação. Este manual terá grande utilidade, porque aborda as diversas questões em seu aspecto prático, nas diversas questões que se apresentam referentes à Eucaristia, à distribuição da comunhão aos irmãos na comunidade, aos doentes e idosos, na assistência aos enlutados, na presidência da celebração da palavra, com a distribuição da Eucaristia e nas bênçãos. Tendo amado os seus que estavam no mundo, Jesus amou-os até o fim. É este amor de Deus que chama e possibilita exercer os diversos ministérios na Igreja. E é com muita dedicação que precisa ser exercido sem vanglória e vaidade. Agradeço de coração a Diocese de Ponta Grossa e a seu bispo Dom Sérgio, que gentilmente nos permitiu adaptar e reproduzir este manual que você tem em mãos. Que esse gesto eucarístico de partilha que brota da partilha do pão eucarístico nos estimule a sempre mais amar e servir em nome de Jesus. Abençoa a todos. Dom Pedro Carlos, bispo diocesano de Santo André. E com essa apresentação, acredito que o ponto central de reflexão é justamente esse chamado, esse despertar da consciência, que nos faz assumir a nossa vocação batismal, de junto, com os ministros ordenados, atender, os paroquianos, fazer esse trabalho de evangelização, apacentar os fiéis, e cuidar, como o diácono falou hoje cedo numa das formações,
nosso diácono Júnior, né, falava sobre a necessidade de termos o cheiro das ovelhas, conforme o Papa Francisco, né, saudoso Papa Francisco, nos deixou em uma de suas cartas. É necessário que o pastor tenha o cheiro das ovelhas. Mas quando falamos do pastor com cheiro de ovelhas, logo pensamos e imaginamos que é a figura ou do bispo ou do padre, quando na realidade compete também a nós, né, ministros extraordinários, né, assumir também essa posição de pastoreio. Temos pessoas que necessitam e dependem do nosso serviço, dependem das nossas mãos. E é necessário que tenhamos este olhar de pastor e que possamos atender aos nossos irmãos e irmãs, né, que participam da nossa comunidade. Então esse é acredito, o nosso primeiro encontro, né, falando um pouquinho da apresentação, né, e vamos tentar amadurecer, né, essa ideia, né. Acredito que é uma das formas de tentar alcançar, né, a cada um, né, no seu momento, no momento em que você pode estar ouvindo, estar assistindo a esse pequeno vídeo. Que Deus nos abençoe. Santa Rita possa interceder sempre por nós. Amém. Boa tarde a todos, paz e bem, né? Eu sei que nossa semana é tão corrida, né? E gostaria de certa forma compartilhar, né, com todos, né, e fazer algumas leituras com vocês, né, por saber justamente dessa semana corrida que nós temos, né. Nós temos grandes desafios, né, em nossa paróquia, né, e temos um subsídio dos ministros extraordinários, né, foi compartilhado no grupo. Não sei se todos tiveram oportunidade de já fazer a leitura, né, e gostaria, né, de gravar alguns minutinhos para que quando você estivesse indo trabalhar no ônibus, né, pudesse com fone de ouvido e, né, meditando, refletindo, né, esse subsídio tão rico, né, da nossa diocese. Então, um subsídio, né, dos ministros extraordinários, né, e começaremos hoje com a apresentação, tá, desse subsídio. A apresentação. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Tirada de Romanos, capítulo 16, versículo 24. A vocês, ministros extraordinários que trabalham na vinha do Senhor, que é a Igreja, com o coração repleto de alegria, apresento com satisfação este manual. Ele deseja ajudar a melhorar o serviço que exercem para louvor e glória de Deus. Após o Concílio Vaticano II, houve um despertar da consciência dos leigos e leigas para assumirem a vocação batismal. Seguir Jesus exige participação na comunidade, pois os pastores não foram instituídos por Cristo a fim de assumirem sozinhos toda a missão salvífica da Igreja no mundo. Seu munus é apacentar de tal forma os fiéis e reconhecer suas atribuições e carismas, que todos, a seu modo, cooperem unanimemente da obra comum. Sendo assim, cada um é chamado a colocar-se a serviço nos diversos ministérios, os ministros extraordinários, comunhão, bênção, exéquia, e culto e palavra. Formam nas comunidades e paróquias uma pleiade luminosa de servidores da Eucaristia e dos irmãos. No exercício dos ministérios, há necessidade de esclarecimentos e formação. Este manual terá grande utilidade, porque aborda as diversas questões em seu aspecto prático, nas diversas questões que se apresentam referentes à Eucaristia, à distribuição da comunhão aos irmãos na comunidade, aos doentes e idosos, na assistência aos enlutados, na presidência da celebração da palavra, com a distribuição da Eucaristia e nas bênçãos, tendo amado os seus que estavam no mundo
Jesus amou-os até o fim. É este amor de Deus que chama e possibilita exercer os diversos ministérios na Igreja. E é com muita dedicação que precisa ser exercido sem vanglória e vaidade. Agradeço de coração a Diocese de Ponta Grossa e a seu Bispo Dom Sérgio, que gentilmente nos permitiu adaptar e reproduzir este manual que você tem em mãos. Que esse gesto eucarístico de partilha que brota da partilha do pão eucarístico nos estimule a sempre mais amar e servir em nome de Jesus. Abençoa a todos. Dom Pedro Carlos, Bispo Diocesano de Santo André. E com essa apresentação, acredito que o ponto central de reflexão é justamente esse chamado, esse despertar da consciência, que nos faz assumir a nossa vocação batismal, de junto, com os ministros ordenados, atender, os paroquianos, fazer esse trabalho de evangelização, apacentar os fiéis, e cuidar, como o diácono falou hoje cedo numa das formações, nosso diácono Júnior, falava sobre a necessidade de termos o cheiro das ovelhas, conforme o Papa Francisco, saudoso Papa Francisco, nos deixou em uma de suas cartas. É necessário que o pastor tenha o cheiro das ovelhas. Mas quando falamos do pastor com cheiro de ovelhas, logo pensamos e imaginamos que é a figura ou do bispo ou do padre, quando na realidade compete também a nós, ministros extraordinários, assumir também essa posição de pastoreio. Temos pessoas que necessitam e dependem do nosso serviço, dependem das nossas mãos. E é necessário que tenhamos este olhar de pastor e que possamos atender aos nossos irmãos e irmãs, que participam da nossa comunidade. Então esse é acredito, o nosso primeiro encontro, falando um pouquinho da apresentação, e vamos tentar amadurecer essa ideia, Acredito que é uma das formas de tentar alcançar, a cada um, no seu momento, no momento que você pode estar ouvindo, estar assistindo a esse pequeno vídeo. Que Deus nos abençoe. Santa Rita possa interceder sempre por nós. Amém. Senhor, faça de mim um instrumento de sua paz. Senhor, faça de mim um instrumento de sua paz.